A regra que silencia o desespero. Você sabia que existe uma regra simples, quase esquecida, capaz de vencer o desespero mais profundo? Uma prática que não exige grandes recursos, mas que, quando vivida com o coração, tem o poder de aquietar até mesmo as noites mais escuras da alma. Em tempos de ruído, pressa e ansiedade, há algo profundamente curativo em parar, respirar e ouvir o que os antigos já sabiam. Monges e santas que enfrentaram seus próprios desertos interiores descobriram que a alma não precisa de fórmulas complexas. Ela precisa de verdade, de presença, de luz. Hoje vamos mergulhar na sabedoria de Santa Catarina de Bolonha, uma mulher que atravessou angústias espirituais intensas, dúvidas esmagadoras e provações interiores que muitos de nós também sentimos, ainda que de outras formas. E o que ela encontrou no silêncio do claustro não foi apenas consolo, mas uma chave. Uma chave que os monges chamavam de regra de ouro. Simples e ao mesmo tempo poderosa, essa regra consiste em 3 pilares que salvam a alma: oração profunda, silêncio verdadeiro e entrega total. E não estamos falando aqui de algo distante, inacessível ou apenas para religiosos. Essa prática é para você, hoje, agora, onde quer que esteja. Seja na sua casa, no seu trabalho, no meio do caos ou da solidão. Santa Catarina viveu no século XV, mas seus ensinamentos são mais atuais do que nunca. Quando a tristeza apertava seu peito, quando o medo da condenação ou da solidão ameaçava dominá-la, ela não gritava, não corria para o mundo. Ela parava. E nesse parar, encontrava um Deus que também esperava. Neste vídeo, vamos juntos redescobrir essa regra. Vamos escutar o que essa santa artista, escritora e guerreira do espírito tem a nos ensinar. Porque talvez tudo o que você esteja precisando, não seja mais esforço, nem mais correria, mas uma luz antiga, acesa por mãos que conheciam a dor, e que escolheram vencê-la com fé, com arte, com oração. Se essa mensagem ressoa no seu coração, fique conosco até o fim. Você pode descobrir que o consolo que tanto buscava, já mora aí dentro. A noite escura da alma, Santa Catarina e a dor silenciosa. Santa Catarina de Bolonha não foi apenas uma santa serena em seu trono incorrupto. Antes de chegar à paz, ela atravessou abismos. Abismos de alma, de silêncio, de provações invisíveis aos olhos, mas profundamente reais. Em suas anotações espirituais, ela narra experiências que, hoje, poderíamos chamar de ansiedade, depressão ou crises existenciais. Durante anos de sua vida monástica, Catarina enfrentou o que os místicos chamam de noite escura da alma. Não se tratava de dúvidas comuns, mas de tormentas interiores intensas. Medos espirituais tomavam conta de seu coração. A angústia de não ser digna da salvação. O peso da sensação de abandono por parte de Deus. O temor da condenação eterna, ainda que vivesse entre orações, jejuns e caridade. Ela mesma relata que, em certas noites, não conseguia dormir de tanto pavor. Sentia-se sufocada por pensamentos de juízo, de indignidade, como se tudo o que fazia nunca fosse suficiente. E, diferente do que muitos imaginam, sua luta não era apenas teológica. Era humana. Profundamente humana. Uma santa que, como nós, experimentou o deserto. Mas o mais impressionante não é o que ela sofreu, e sim como ela reagiu. Catarina não desistiu de Deus, mesmo quando não o sentia. Ela não abandonou sua oração, mesmo quando sua alma parecia gritar no vazio. Pelo contrário, ela escrevia, pintava, chorava em silêncio, mas continuava. Perseverava. E é nesse ponto que sua experiência se torna uma luz para nós. Porque todos enfrentamos, em algum momento, essa sensação de ausência. Essa dor muda que parece dizer, estou sozinho. Ninguém me ouve. Nem mesmo Deus. Catarina mostra, com sua vida, que essa sensação não é sinal de fracasso espiritual, mas parte do caminho. A ansiedade espiritual que ela viveu, o medo de não ser amada por Deus,
o desespero diante da própria fragilidade é a mesma que muitos sentem hoje, ao deitar-se com o coração acelerado, sem conseguir encontrar paz. Mas Catarina nos ensina que é possível atravessar essa noite com fé. Que mesmo quando os sentimentos falham, a decisão de continuar rezando é oração. Que mesmo quando o consolo não vem, a fidelidade é semente de luz. E que essa fidelidade silenciosa é mais preciosa aos olhos de Deus do que 1000 louvores ditos em tempos de paz. Nas profundezas de sua noite escura, Catarina descobriu algo. O silêncio não era ausência, mas presença oculta. O deserto não era vazio, mas gestação. E ao suportar sua dor com humildade, ela permitiu que Deus transformasse suas feridas em fonte. Por isso, quando você se sentir assim, abatido, sem luz, com medo de estar longe demais, lembre-se dela. Santa Catarina de Bolonha. Não como uma imagem distante no trono de um convento, mas como alguém que também se arrastou por dentro de si mesma, chorou calada, e só encontrou força porque se agarrou à única coisa que restava, a esperança. E essa esperança, mesmo pequena como uma chama prestes a apagar, foi suficiente. Porque, como ela mesma dizia, depois da noite escura, vem a luz de Deus. E ela vem para ficar. O conselho dos monges, oração, silêncio e entrega. Santa Catarina de Bolonha não nasceu santa. Tornou-se santa pelas escolhas silenciosas, pelos combates da alma que ninguém viu, e pelos conselhos que abraçou com humildade. Um dos mais transformadores foi aquele que aprendeu com os monges, a regra de ouro da vida interior, oração constante, silêncio recolhido e entrega absoluta a Deus. Em sua juventude, Catarina viveu no convento das Clarissas, mas também teve contato com a espiritualidade dos monges beneditinos. Ela se encantou com a sabedoria milenar do claustro. Ali, em vez de respostas imediatas, oferecia-se o espaço para escutar o coração, em vez de barulho, ensinava-se o poder do silêncio como remédio para a alma inquieta. Os monges ensinavam que, quando a mente está confusa, não se deve correr atrás de soluções, mas recolher-se. O recolhimento é o princípio da cura espiritual. Não é fuga, mas mergulho. É ali, no silêncio entre uma respiração e outra, que Deus fala com clareza. Catarina passou a praticar esse conselho como um hábito diário. Ao acordar, antes de qualquer atividade, ela se ajoelhava e fazia uma oração simples, quase sussurrada: Senhor, que o primeiro som do meu dia seja o eco da tua paz em mim. Depois, caminhava em silêncio, deixando que o ritmo da respiração se alinhasse com o ritmo da alma. Respirar, rezar, escutar. Essa era a tríade que sustentava sua vida interior. Em tempos de angústia, ela não debatia com os próprios medos. Sentava-se, acendia uma vela, colocava uma mão sobre o peito, a outra sobre o ventre, e respirava. 4 segundos inspirando profundamente, 4 segundos retendo o ar, 6 segundos expirando lentamente. Essa prática, que hoje seria chamada de meditativa, era para ela um ato de oração encarnada. Durante esse exercício, ela dizia interiormente frases como: Senhor, estou aqui. Nada posso sem ti. Tua luz dissipa minhas sombras. Pequenas jaculatórias, simples, mas potentes, que criavam um espaço sagrado dentro dela. O silêncio, segundo os monges, não era ausência de som, mas presença de escuta. E Santa Catarina compreendia isso com perfeição. Ela escrevia em seu diário que a alma barulhenta não escuta a Deus, e Deus é um sopro, não um trovão. Por isso, recomendava momentos de solidão, não como isolamento, mas como reencontro com a verdade interior. Esse silêncio também era aplicado nos relacionamentos. Quando estava prestes a reagir com irritação, ela se afastava, respirava e só respondia após encontrar paz em si mesma. Era um silêncio que protegia, não o ego, mas a harmonia da convivência. A entrega era o terceiro pilar do conselho monástico. Santa Catarina aprendeu que não basta orar e silenciar, é preciso confiar. Ela dizia que o coração humano tenta controlar demais, quer saber o como e o quando de tudo.
Mas a alma que se entrega não pergunta, apenas se abre. Essa entrega a libertava de angústias futuras, porque confiava que Deus estava presente até no invisível. Durante os momentos mais sombrios, noites sem sono, crises espirituais ou medo da condenação, ela aplicava esse tripé sagrado. Não buscava distrações, nem respostas fora de si. Entrava no quarto, apagava as luzes, ajoelhava-se diante do crucifixo e dizia com fé: Senhor, só Tu sabes o que há em mim. Toma tudo. Faz-me repousar em Ti. E ali permanecia até que a paz viesse, mesmo que fosse em lágrimas. Esse conselho dos monges, oração, silêncio e entrega, tornou-se a base de sua resistência espiritual. Com ele, Catarina venceu tentações, atravessou dúvidas, superou culpas e encontrou paz em meio ao caos. E o mais belo, ela ensinava isso às outras irmãs, com ternura. Nunca como imposição, mas como uma medicina da alma que ela mesma provou e aprovou. Hoje, séculos depois, esse mesmo conselho continua vivo. Em um mundo barulhento, acelerado, saturado de estímulos, o caminho de Catarina parece até radical, mas é exatamente isso que o torna tão necessário. Oração profunda, silêncio consciente e entrega confiante são mais do que práticas religiosas, são instrumentos de restauração emocional e espiritual. Se você sente que sua alma está inquieta, ansiosa, sem paz, experimente essa regra de ouro. Feche os olhos, respire com intenção, diga algo simples a Deus. E então, silencie. Não espere respostas imediatas. Apenas esteja ali. Essa presença, muitas vezes, é tudo que sua alma precisa para lembrar-se de quem é e de quem a sustenta. A escrita como refúgio, a oração que se faz tinta. Santa Catarina de Bolonha não apenas orava com os lábios e o coração. Ela orava com tinta. Sua caneta era instrumento de contemplação, sua caligrafia era feita em estado de entrega, e cada página que escrevia se tornava altar silencioso de comunhão com Deus. Em tempos de dor ou inquietude, quando os pensamentos se embaralhavam ou o coração doía sem explicação, ela encontrava refúgio, no ato de escrever. Para Catarina, escrever não era um luxo de erudição, mas uma necessidade da alma. Quando as lágrimas não bastavam, quando as palavras faladas se perdiam no vento, ela abria seus pergaminhos e deixava que a dor escorresse pela pena. Seus manuscritos, como o Tratado das 7 Armas Espirituais, não são textos frios. São orações encarnadas. São gritos de fé, sussurros de paz, conselhos que ela mesma um dia precisou ouvir. Ela dizia que a mão escreve, mas é Deus quem sopra. Essa consciência de que o Espírito Santo também age pela escrita fazia de cada palavra um ato litúrgico. Ao invés de se perder em lamentações ou se prender às tentações que lhe visitavam com frequência, Catarina se colocava diante do papel como quem se ajoelha, com reverência. Muitas vezes, ao registrar suas visões, experiências místicas ou até mesmo suas dúvidas, ela não buscava apenas registrar, mas transformar. Transformar o desespero em oração. A angústia em intercessão. A solidão em oferta. A escrita era seu mosteiro interior, um lugar onde o mundo exterior não podia entrar, onde só Deus era interlocutor. Além disso, Catarina ilustrava seus próprios manuscritos com desenhos delicados, símbolos místicos e ícones santos. Era uma artista da fé. Em cada traço, havia contemplação. Em cada cor, havia um sentimento orante. Ao pintar santos, ela os venerava. Ao desenhar Maria ou o Cristo, seus olhos se enchiam de lágrimas. Era como se, ao criar arte, ela invocasse a presença dos céus. E foi justamente nesses momentos, à luz de velas, com um cheiro de tinta e silêncio no claustro, que ela encontrou cura. A escrita não afastava a dor, mas lhe dava sentido. A dor escrita se transformava em sabedoria. O medo registrado virava fé. E ao compartilhar seus textos com outras irmãs, ela multiplicava essa luz, o que nasceu da sua batalha se tornava remédio para outras almas. Hoje,
os escritos de Santa Catarina de Bolonha continuam a consolar, ensinar e guiar. E nos lembram que, às vezes, escrever é rezar com os dedos. Que colocar no papel o que a alma não consegue falar é uma forma poderosa de orar. Que tinta e fé, juntas, podem transformar até as trevas mais densas em caminhos de luz. A regra em ação: o que fazer quando o coração pesa? Todos nós conhecemos aquele momento, a alma cansada, os pensamentos acelerados, o peito apertado por algo que nem sabemos nomear. É nesses instantes silenciosos, quando o mundo parece distante e o consolo escapa, que precisamos de um gesto sagrado, simples, mas poderoso. Santa Catarina de Bolonha, como tantos monges e místicas ao longo dos séculos, nos deixou uma regra prática para esses momentos de dor: recolha-se, acenda, leia, escreva. Quando o coração pesar, acenda uma vela e esse gesto, aparentemente pequeno, é um chamado à presença. A chama rompe a escuridão ao redor e dentro de nós. Não é apenas uma luz física, é um lembrete simbólico de que a luz divina jamais se apaga, mesmo quando não a vemos. A vela nos convida ao recolhimento, ao silêncio, ao respirar mais fundo. Com a vela acesa, pegue uma frase sagrada. Pode ser um versículo da Bíblia, uma citação de Santa Catarina, ou mesmo uma frase curta que já tenha falado ao seu coração: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Salmo 34:18, ou, depois da noite escura, venha a luz de Deus. Leia em voz alta. Deixe que a vibração dessas palavras toque seu interior. Leia quantas vezes precisar, até que sua alma comece a responder. Depois, escreva. Pegue um caderno sagrado, uma folha simples, até mesmo uma nota no celular se for o caso. Escreva o que sente, o que te dói, o que deseja entregar a Deus. Não precisa ser bonito nem correto. Precisa ser verdadeiro. Faça da escrita sua oração silenciosa. Como fazia Catarina, com sinceridade e humildade. Essa regra simples, acender, ler, escrever, pode parecer pequena frente às grandes dores. Mas ela é uma ponte. Uma ponte entre o desespero e a serenidade. Um pequeno altar que você monta em meio ao caos. Um lugar onde a alma encontra abrigo. E é importante lembrar, você não precisa esperar estar forte para isso. Essa prática não é para quem está em paz, mas para quem precisa encontrá-la. Para os que choram sozinhos. Para os que estão aflitos e não sabem o que fazer. A regra existe para esses momentos. Catarina não esperava estar bem para escrever. Ela escrevia justamente quando a noite estava escura. Não acendia a vela por estar feliz, mas por precisar enxergar além da dor. E é por isso que sua vida ainda fala conosco hoje. Porque ela soube transformar seus próprios abismos em oração. Quando seu coração pesar, não fuja de si mesmo. Sente-se. Respire. Acenda. Leia. Escreva. E descubra que a presença de Deus sempre esteve ali. No gesto. Na palavra. No silêncio. Na luz da vela que ainda arde por você. Testemunho, a vela, a palavra e a caneta, uma noite que mudou tudo. Isabela, 38 anos, mãe solo de 2 filhos, vive em Belo Horizonte. Psicóloga, sensível, mas por muito tempo também sobrecarregada. Ela sempre cuidou dos outros. Mas, naquela noite, foi ela quem precisou de cuidado. Era uma terça-feira qualquer. Os filhos dormiam, a casa em silêncio. Mas dentro dela havia um ruído alto, pensamentos acelerados, culpa, um peso sem nome no peito. Me sentia sufocada, como se não coubesse dentro de mim. Não era tristeza por algo específico, era um cansaço da alma, contou. Foi então que lembrou de um vídeo que tinha visto naquela semana, sobre uma santa que ensinava uma prática simples para os momentos escuros da vida. A regra era acender uma vela, ler uma frase sagrada e escrever uma oração. Achei bonito na hora que ouvi,
mas não levei a sério. Mas ali, naquela noite, era tudo que eu tinha. Resolvi tentar. Levantou da cama, ainda com os olhos molhados. Na cozinha, achou uma vela comum de aniversário. Acendeu. A chama iluminou o balcão, pequena, firme, e por algum motivo, aquilo já acalmou um pouco sua respiração. Era como se eu tivesse feito algo por mim. Uma presença, mesmo que sutil. Foi até a estante, pegou a Bíblia que estava empoeirada. Ao abrir ao acaso, caiu em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ela leu em voz alta. 2 vezes. 3 vezes. Chorou de novo. Mas agora, de outra forma. Não era mais desespero. Era alívio. Eu senti que podia confiar. Pegou um caderno antigo, desses com anotações pela metade. E começou a escrever. Senhor, eu estou cansada. Me sinto fraca. Mas quero confiar em Ti. Essa vela acesa é pequena, mas é tudo o que tenho para te oferecer agora. Me ajuda a respirar com a esperança. Isabela escreveu por quase 20 minutos. Desabafou. Pediu perdão. Agradeceu. Não fez uma oração bonita, mas fez uma oração verdadeira. E quando terminou, a chama ainda estava ali, brilhando. Não sei explicar, mas foi como se eu tivesse tirado um peso de 10 quilos das costas. Dormi logo depois. E dormi em paz. No dia seguinte, acordou ainda com desafios. Mas algo dentro dela havia mudado. Desde então, Isabela repete a prática pelo menos uma vez por semana. E sempre que indica a alguém, diz, é simples, é sagrado. Parece pequeno, até você experimentar. Claro! Aqui está mais um testemunho inspirador, com cerca de 500 palavras, mostrando a aplicação moderna da regra espiritual de Santa Catarina de Bolonha. Mais um lindo testemunho, quando a ansiedade encontrou silêncio. Rafael, 27 anos, designer gráfico, mora sozinho em São Paulo. Costumava ser cético com práticas espirituais, até que a ansiedade bateu forte. Era tudo muito rápido, prazos, notificações, pensamentos. Eu dormia tarde, acordava cansado e vivia com o coração acelerado. Minha terapeuta dizia que eu precisava aprender a silenciar, mas eu não sabia como. Numa noite particularmente difícil, Rafael teve uma crise de pânico. Eu não conseguia respirar direito. Senti que ia morrer. Foi ao hospital, fizeram exames, mas estava tudo normal. Ali percebi que o problema não era o corpo, era algo mais fundo. Na semana seguinte, uma amiga lhe enviou um vídeo sobre Santa Catarina de Bolonha e as 7 armas espirituais. Ele clicou sem muito interesse, mas ficou preso no trecho que dizia: quando a alma se inquieta, acenda uma vela, leia algo sagrado, e escreva sua oração. Isso acalma o céu dentro de você. Rafael anotou. E numa noite em que novamente sentiu o peito apertar, decidiu tentar. Procurou uma vela na gaveta, uma velha, perfumada. Apagou a luz e acendeu. Aquela pequena chama parecia criar outro espaço, quase um santuário. Sentou-se à mesa. No celular, abriu o Salmo 23. Leu devagar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ele respirou fundo. Repetiu. Comecei a sentir algo, como se alguém estivesse comigo. Pegou um bloco de anotações e escreveu: Deus, eu não sei rezar. Mas estou tentando. Me ajuda a respirar. Me ajuda a confiar. Eu quero acreditar que há algo mais forte do que esse medo. Escreveu sem parar por 15 minutos. Desabafou sobre a solidão, sobre as cobranças, sobre como não sabia como viver bem.
Terminou com uma frase que não esperava. Talvez o silêncio seja a resposta. Quando olhou para a vela, ela ainda ardia, serena, estável. E então, pela primeira vez em meses, Rafael conseguiu dormir sem remédio. No dia seguinte, contou para a amiga. Começou a repetir o ritual toda semana. Hoje, virou meu refúgio. Quando o caos aperta, eu sei que posso parar, acender uma vela, ler algo santo e escrever. Não resolve tudo, mas alinha tudo. Hoje, Rafael até imprime pequenos cartões com frases bíblicas ou orações. Deixe em sua mesa de trabalho. Para mim, isso é espiritualidade. É lembrar que o céu não está tão longe. Está só esperando a gente fazer silêncio. A regra da luz no meio da escuridão. Quantas vezes você já tentou vencer suas batalhas internas com força, correria ou distração? Quantas noites virou tentando silenciar o barulho de dentro apenas com o barulho de fora? Santa Catarina de Bolonha nos recorda que a alma não se vence com força, mas com presença. Com luz suave, com palavras sagradas, com gestos pequenos que abrem portas grandes. A regra que ela viveu e ensinou não exige tempo, dinheiro ou preparo. Exige disposição para parar, respirar e entrar no santuário interior. A vela que você acende, a palavra que você lê, a oração que você escreve, são símbolos de algo mais profundo, o reencontro com você mesmo. E com Deus. Muitas vezes a paz que procuramos não está ausente, está apenas abafada pelo excesso. E é nesse momento que a regra de Catarina se torna um caminho. Um fio de ouro no escuro. Antes de dormir, você pode fazer isso. Não precisa ser perfeito. Só precisa ser sincero. Pessoa com as mãos postas, oração guiada inspirada por Santa Catarina de Bolonha. Respire fundo. Se quiser, feche os olhos. Senhor da luz e da paz. Quando o mundo me pesa e a alma se fecha, ensina-me a acender uma chama dentro de mim. Que minha respiração encontre o teu sopro. Que minhas palavras encontrem tua escuta. Arma-me com a fé que consola. Com o silêncio que cura. Com a esperança que não falha. Que eu saiba acender uma vela diante da noite. Escrever minha oração como quem te entrega o coração. E ler tua palavra como quem ouve o céu falando baixo. Santa Catarina, intercede por mim. Ensina-me tua regra de paz no meio da dor. Que eu saiba fazer da angústia um altar. E do cansaço uma nova entrega. Que eu durma hoje no colo de Deus. E acorde amanhã em sua luz. Amém. Desafio espiritual. Hoje, antes de dormir, siga essa regra. Veja o que muda. Acenda uma vela. Leia uma frase sagrada, pode ser um salmo ou palavra que te toque. Escreva sua oração, mesmo que seja só uma frase. Faça isso por 3 dias seguidos. Observe como o seu interior responde. Talvez não mude o mundo externo, mas pode começar a mudar o seu mundo interior. Se essa mensagem tocou seu coração, não aguarde só para você. Curta este vídeo para que ele alcance mais pessoas que também estão em busca de paz. Compartilhe com alguém que esteja passando por um momento difícil. Comente aqui embaixo, qual parte da regra de Santa Catarina mais falou com você hoje. Inscreva-se no canal para continuar essa jornada de sabedoria, espiritualidade e cura. Santa Catarina te convida a lutar, com doçura, a resistir, com fé. E a transformar o desespero em luz. Uma vela acesa de cada vez.